Eu estou entrevistando o Guilherme Velho de Albuquerque, empresário, mas neste caso, especialmente, um grande pesquisador sobre psicografia, autor de 2 livros sobre esse assunto, A Vida Após a Vida e Psicografia, Casos Investigados. São os 2 livros. Estão disponíveis? Sim. Esses livros estão? Sim. Guilherme, qual foi o primeiro caso na história de que se tem notícia de psicografia? Bom, a nível de história, acho que a Bíblia, os 10 mandamentos, né? Ali não deixa de ser uma psicografia. Porque a psicografia, ela não só é quando o espírito toma ali o braço do médium. Existem 3 tipos de médios de psicografia, que pode ser o médium mecânico, que é aquele médium como o Chico, que ele escreve ali a jato, inconsciente, ele não tem consciência do que está escrevendo. E são médios muito raros. Eu só conheço um médio de psicografia mecânica aqui no Brasil, que é o José Araújo, que é ele é natural de Recife, mas mora em mecânica. O que significa isso? Ele não tem consciência. Ele fecha o olho e começa a psicografar a jato, quando vê, tá lá, vem a carta. Inclusive, mas o Chico era assim? O Chico era assim. Inclusive, o Zé Araújo, ele é natural de Recife, mora em Blumenau. Aquela região foi toda colonizada pelos alemães. E ali ele recebe cartas dos descendentes e vem com aqueles sobrenomes em alemão. Ele não erra uma, com trema, com tudo ali, ele não vem, tem tudo certo. Ele recebe cartas em idiomas que ele não fala, chamada mediunidade poliglota, que é uma característica dos médios mecânicos. O outro grupo é o grupo dos médios semimecânicos, que é, no caso, os 3 médios que estão no nosso livro, que é mais comum, que é um médium que ele tem consciência do que está se passando. Muitas vezes eu estou realizando uma palestra, o Newton, ou o Orlando, ou o Alaúso estão fazendo lá psicografia, mas depois a gente comenta, eles comentam comigo o que eu estava falando, então eles têm consciência do ambiente. São os médios semimecânicos, esses já existem bem maior número, né? E tem os médios audientes ou intuitivos. A maioria daqueles livros de romance e tudo são escritos por médios intuitivos ou audientes. Então a psicografia, muitas vezes, o médium tem a intuição, ou escuta e começa a escrever. Então são 3 tipos de psicografia. Agora, esses médios, eles podem ser polígrafos ou monógrafos. O que seria isso? O médium polígrafo é aquele onde ele consegue mudar a caligrafia, escrever de acordo com o espírito e muitas vezes copiar a letra do espírito e a assinatura. Isso ocorre só com os médios mecânicos, é muito comum, quase que sempre, e com os médios semimecânicos na maioria das vezes. Já com os médios audientes ou intuitivos, eles não mudam a assinatura. Ali a letra. A letra é a letra do médium, que fica ali. E são chamados médios monógrafos. Chico Xavier psicografou Humberto de Campos. Você sabe disso? Sim. E houve uma celeuma, porque ele assinava Humberto de Campos. E o meu pai, como filólogo, foi convocado, entre outros, para poder dizer se aquela escrita era Humberto de Campos. Meu pai era especialista em Humberto de Campos. E era Humberto de Campos. O que aconteceu depois, juridicamente, a viúva queria os direitos do livro, eu não sei o que aconteceu. Mas tem muitos casos assim. Sem dúvida, sem dúvida. No caso do livro Paulo Estevão, é a história do cristianismo vivo. Ele descreve Roma como nenhum autor descreveu. Ele nunca esteve lá. Chico só tinha um 4º ano primário, era um caixa que despachava atrás de um balcão em Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais. Ele produziu contos, ensaios, crônicas, poesias, de vários estilos. Então, o que acontece é que, como isso seria possível, como é que uma mente poderia ter essa criação toda, esse conteúdo todo? E o garoto, o Mateus, acho que em Natal, Rio Grande do Norte, esse caso, sim, acho que esse caso vale a pena ressaltar. Vale, esse caso é muito interessante. Era um garoto que aos 18 anos se envolveu com as drogas e aos 21 saiu com a turma da pesada para fazer um assalto. E a vítima reagiu e ele tomou um tiro e a mãe ficou muito mal, entrou em depressão, ficou muito tempo abalada. Era o filho mais problemático e a gente sabe que aquele filho mais problemático é sempre que a mãe tem uma atenção maior. E ela após alguns meses, o Orlando foi a Natal, que o Orlando mora em Curitiba, foi a Natal,
E na reunião de psicografia, ela resolve ir. Uma amiga ela levou, ela foi. E lá ela põe na ficha apenas o nome, como eu falei antes, a data de nascimento e a data de morte. Não tem mais nenhuma informação. Então, e o Orlando, os médicos eles ficam na sala, essas fichas são distribuídas, mais ou menos, vamos lá, 200 fichas, e eles conseguem dar em torno de 5 até às vezes 10 cartas. Não passa disso, a média é essa, como o Chico fazia. E aí, mas só que não tem entrevista, ela entra na sala e entrega a ficha ao médium. Só que muitas das vezes, quando o médium recebe a ficha, quando ele pega no papel, ele já sente ali que o telefone vai tocar de lá para cá. Porque não depende do médium escolher quem vai dar a carta. A carta, ela vem de lá de cima, ele não sabe quem vai receber a carta, não depende dele. Quer dizer que o telefone sempre toca de lá para cá. De lá para cá. Aí o que acontece? Quando ele recebe a ficha, Mauri, ali ele já sabe, ali ele já sente a energia, é um fenômeno que nós que estudamos a parapsicologia, chamamos de psicometria. Ali ele já sabe que vai ter comunicação. E no caso do Mateus, a Lidiane, a mãe dele, sempre quando ele aprontava, ela o repreendia e usava uma expressão muito popular no Nordeste, dessa forma, ela olhava para ele e dizia, Mateus, Mateus. Você faz muito isso no Nordeste. E ele era tão debochado que ele virava para a mãe e dizia, maninha, maninha. Ele brincava com a mãe, aqui é mãezinha, né? Lá no Nordeste é maninha. Então, eles tinham isso, um código, assim, vamos dizer assim. Então, quando ela entra na sala, que ela entrega a ficha ao Orlando, o Orlando segura a ficha, olha para ela e faz assim. Maninha, maninha. Então matou a mãe ali na hora, porque não tinha como ele saber daquilo ali. Era uma coisa muito íntima, entre mãe e filho. Como o médico saberia disso? E aí ela volta para o salão, quando ele termina, ele volta, começa a psicografar. Uma das cartas foi a do Mateus. E o interessante é que ele relata na carta que foi recebido do outro lado pela bisavó, de nome Talina, na verdade o apelido dela era Talina, ele põe na carta, mas o nome dela era Natalina, ele não conheceu a bisavó. Ele descreve como foi sua chegada do outro lado, pede perdão à mãe por conta do fato, e alguns detalhes também chamaram a atenção, foi que ele só andava sem camisa, segundo os relatos da mãe. Eles tinham um restaurante, ele ia andando para o restaurante ao lado da mãe, e com a camisa aqui assim. Quando ele ia entrar no restaurante, ele colocava a camisa. Isso vem na carta. Agora, como é que é do lado de lá? Ninguém conta. Mas deixa eu concluir, tem um caso, deixa eu concluir a história do Mateus. No final da carta, para a mãe ter certeza que era ele desenha através do médium uma bermuda, que foi o único objeto que a mãe guardou dele, uma bermuda vermelha, que a gente trouxe aí para passar para vocês. Reparem no detalhe que ele desenha a bermuda, até os detalhes dos furos onde passa o fio para dar o nó, ele desenha na mesma cor. Quer dizer, como isso seria possível? Como o médico poderia ter acesso a essa informação? Ele estava em Natal pela primeira vez. Isso não estava na internet, não estava no Facebook. Então, ou você aceita que isso é um fenômeno autêntico, ou você não tem uma explicação. Mas ninguém conta como é que é do lado de lá. Conta sim. Tem muitos relatos de psicografias, de cartas contando, o espírito contando sua ambientação, conta quem os recebeu do outro lado da margem, conta o que estão fazendo. O que eu li no seu livro, você conta de um caso de um espírito desencarnado que chegou lá e encontrou, não sei se foi a avó, e a avó estava vestindo o mesmo vestido que ela costumava vestir em vida. Quer dizer, também tem vestido, tem roupas lá. Não, são coisas de diletante, né? O que a gente sabe é o seguinte, o que a gente entende, o que a gente conhece hoje, foi o que foi possível a gente ter acesso às informações. Isso é um grande começo ainda, nós temos que ter a humildade intelectual de reconhecer que nós, seres humanos, não sabemos do que existe por trás dessa vida, do propósito da vida. E em relação a esse caso, a gente acredita que o próprio espírito vem dessa forma para se deixar reconhecer, né? Porque muita gente acha que morreu, virou fumacinha, e não é verdade. Eles costumam dizer o seguinte, que tudo que tem aqui, tem lá. Mas muita coisa que tem lá, não tem aqui. Bruno Meyer. Guilherme, como é que funcionam as reuniões mediúnicas? Eu imagino que muita gente em casa não imagina como funciona. Geralmente, na maioria das vezes, ou quase sempre, os médiuns, eles são convidados para casas espíritas
E ali eles distribuem um número determinado de fichas, 200, 300 fichas. E nessa ficha só tem essas informações, no caso desses médicos que estão no meu livro. O nome, data de nascimento, data de morte. Não tem mais nenhuma informação. E essa ficha é numerada, então ele vai chamando ficha 1, ficha 2, e você vai entrando e entregando lá a ficha ao médium. E no final, ele pega ali todas aquelas fichas ali, e ali vem o quê? 8, 9, 10 cartas no máximo. Então, não depende da vontade da pessoa. Como a gente já falou, o telefone toca de lá para cá. Então, ali eles recebem as cartas. E são cartas, minha gente, muito impactantes, porque elas vêm com uma riqueza de detalhes. Na carta nas psicografias do Orlando, do Newton, do Alaú, por exemplo, você vê muitos nomes de pessoas mortas. Isso é uma característica de uma psicografia autêntica. Na maioria, na pesquisa que foi feita sobre a mediunidade de Chico Xavier, que ele foi pesquisado, se deixou pesquisar, foi constatado que a maioria dos nomes que vinham nas cartas eram nomes de pessoas mortas. Eram nomes de mortos. E o que acontece? Quando a gente vai pesquisar, a gente encontra alguns médios trazendo as mesmas informações, muito parecido com as devidas proporções com aquilo que Chico fazia. Então isso é uma característica de uma mediunidade autêntica. Patrícia Alves. Eu queria saber, você cita alguns itens, parece que 5 itens, para que a pessoa possa distinguir se uma psicografia é autêntica ou é uma fraude. Eu queria que você explicasse isso para o nosso público. Tem mais de 5, mas a gente vai citar aí alguns para vocês, para o telespectador ficar alerta, porque o que é que a gente está vendo? A gente está vendo hoje uma indústria de pseudos médios dando cartas com informações coletadas nas redes sociais. A gente tem denunciado isso a nível de alerta para as pessoas e a gente muitas vezes, eu não tenho sido compreendido por estar tentando alertar as pessoas. E eu faço isso orientado por Allan Kardec. Pergunta 313 do Livro dos Médiuns, quando está lá escrito que se deve alertar e se deve desmascarar aquele médium interesseiro que for pego com a boca na botija. Ainda usa essa expressão, boca na botija. Boca na botija. Boca na botija. Então a gente está fazendo isso. E Kardec chama a fraude lá atrás, no século XIX, de nova indústria. Você imagina hoje com a rede social, com a internet, com tudo. Então um dos pontos que a gente vê, que é importante para aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe que quer buscar uma carta, uma comunicação, que é real, que existe, procure saber quem é um médium, procure ver se ele já foi pesquisado. Porque os médiuns autênticos não têm medo de pesquisa. Eles topam, eles se deixam pesquisar. Porque eles querem entender, Amaury, o que se passa com eles. Já o médium charlatão, ele não topa pesquisa. Ele diz que o trabalho dele não é para ser pesquisado, é um trabalho para ser consolado. Então ele tem medo, porque ele sabe que se for pesquisado, ele será descoberto. Então isso que acontece. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Cartas com informações pontuais, como número de CPF, placa de carro, número do NIS, e-mail da sogra. Olha, são aberrações. Para que isso? Qual o objetivo do espírito vir dar o número do celular da mãe? E muitas vezes, ele não sabia o número do CPF da mãe, por exemplo, em vida. Aí vem na carta e dá o número do CPF da mãe depois de morto. Quer dizer, depois de morto ele se tornou um super espírito que começa a obter informações. Então, muito cuidado com esses médiuns que estão dando essas informações pontuais. Médiuns que fazem a reunião, que vão para a reunião mediúnica e que ali ele dá 10 cartas. Aí só tem ali 6 mães presentes, 6 pessoas presentes e as 4 cartas. Ele chama, as pessoas não estão ali e ele manda as cartas, ele manda entregar em casa ou manda pelo correio. E aí, isso é um indício de fraude, é muito sintomático. Por quê? Porque o médium avisa na sua rede social que vem a São Paulo. Então ali a pessoa entra na página do médium, curte a página. Quando ela curte a página, Amaury, ela já dá espaço para que o médium veja toda a sua vida, veja que é a pessoa, ente querido, morto. E ali ele consegue coletar aquelas informações. E a pessoa avisa que vai. Então ele fica acreditando que a pessoa vai. Então ele prepara a carta com a mente, com a memória fotográfica muito boa, que isso a gente sabe, isso aí é muito fácil, o curso de memorização está aí para isso. Então ele estuda, prepara e vem. Quando ele dá a carta, a pessoa avisa que vai e não vai. Aí a carta fica lá boiando. Só que eu denunciei isso quando eu estive no Japão,
E agora eles estão fazendo diferente. Agora eles avisam. Olha, se fulana de tal não está aqui, veio... Fulana de tal está aqui... Não está nada. Tinha carta para ela, mas ela não veio, então não vai receber carta. Então, porque ele já... Outro dado, o quarto dado, que é interessante, o quarto ponto, é nome de mortos, como eu falei. Nas cartas dos médiuns autênticos, se vocês olharem no meu livro, todos os casos, o espírito comunicante afirma quem os recebeu, nome de avô, nome de bisavó, nome de tio-avô. E na carta dos charlatães só tem nome de vivo, porque morto não tem Facebook. O último ponto para você entender, ter a certeza de que o médium ele não é sério, procure ver de que é que ele vive. Não é a profissão dele. Muitas vezes ele diz que tem uma profissão, mas procure ver de que é que ele trabalha, qual o trabalho dele, de que é que ele vive. Veja se esse médium vive se vitimizando nas redes sociais, se vitimizando, né? Se esse médium ele fica acusando, porque você vê, Chico foi atacado, mas Chico nunca se vitimizou, Chico nunca saiu processando A ou B porque foi acusado de fraude. Entendeu? Então, são alguns pontos, tem outros. A gente tem aí o nosso canal no YouTube, o telespectador pode entrar lá, vai assistir, vai ver toda a relação dos indícios de fraude. Eu queria saber o que a psiquiatria fala sobre a alma e o espírito. Qual a visão deles? Olha, se estabeleceu dentro da psiquiatria há muito tempo de que a mente seria produzida pelo cérebro. Esse é o pensamento da corrente da parapsicologia materialista, reducionista. Só que de um tempo para cá, através de vários estudos e várias pesquisas, se levantou a hipótese de que mente e cérebro seriam duas coisas separadas, de que a mente não seria uma produção do cérebro, seria independente do cérebro. Tanto que houve um congresso brasileiro de psiquiatria com 600 psiquiatras, Amorim. E no final eles fizeram uma pesquisa. Um psiquiatra foi defender a tese materialista, a tese reducionista, que é aquela na qual o pensamento seria uma produção do cérebro, a mente seria uma produção do cérebro. E depois foi o outro psiquiatra defender a tese de que mente e cérebro são duas coisas separadas e que a mente e o cérebro poderia sobreviver à morte biológica do corpo. No final, eles fizeram uma votação com os 600 psiquiatras. O resultado, 50% dos psiquiatras afirmaram que acreditam que a mente e o cérebro são duas coisas separadas. Ou seja, eles levantam a hipótese, acreditam na hipótese de mente e consciência, o espírito, independente do cérebro. E tem mais. Ano passado, a Associação Mundial de Psiquiatria publicou um position statement, que foi um artigo, orientando os psiquiatras a incluírem a espiritualidade na abordagem clínica e nos estudos. Então, o paradigma hoje da psiquiatria é tudo aquilo que é abstrato, não palpável. A mente hoje é o grande desafio da psiquiatria. E eu acredito, eu particularmente quero crer, que nos próximos 20 anos a psiquiatria a ciência consiga evidenciar e provar que realmente nós temos algo além do biológico. Rosiverde. Guilherme, existem vários tipos de médiuns, por exemplo, existem médiuns poliglotas? Sim, o médium poliglota, ele aparece muito, na verdade é um médium mecânico. No médium mecânico ele é capaz de produzir esse fenômeno, que é ele escrever, ou até na psicofonia também, ele falar línguas que no estado normal de consciência ele não conhece, ele não fala. Espírito não faz previsão. Olha, o espírito, ele pode, dependendo do grau evolutivo dele, ele pode saber muitas coisas. Agora, se ele pode vir revelar essas previsões, aí isso ninguém sabe, aí vai depender. Tem muitos casos de fenômenos de pré-cognição, né? Da pessoa, às vezes você vai dormir, você sonha com uma situação, você sonha com uma pessoa, uma grande amiga sua que está muito doente, né? E que ela vem a morrer e quando é à noite ela vem e morre, então você recebe aquela informação. Então, isso pode ser aí uma comunicação espiritual. Mas aí é muito difícil, porque muitas das vezes, em sua grande maioria,
Os sonhos são frutos da nossa elaboração cerebral, do que nós vivemos no nosso dia a dia, nos nossos problemas. Então é muito difícil você determinar o que é sonho e o que é uma vivência espiritual. Guilherme Velho de Albuquerque. Aplausos. E muito obrigado pelo seu desprendimento em vir aqui passar o resultado desses seus estudos, que já envolvem quantos anos? Mais ou menos 10 anos só na psicografia. Amaury, deixa eu só dar um recado antes de encerrar. Eu queria dizer ao telespectador, aquela pessoa que está nos assistindo, que entregou um filho, entregou um parente recentemente, que não consegue viver com a dor da saudade, de que esse parente, ele não está morto. Essa é a minha convicção. A saudade, ela sempre vai existir. Mas aquele parente que a gente ama, ele está nos esperando. Não existe adeus. O que existe é apenas um até logo. Obrigado, Guilherme.